Alô, amigos, estamos começando mais um programa Bem Cidade, recebendo uma visita importante nesse dia aqui. Está aqui nos estúdios da TVC Gazeta, uma pessoa importante. Nós estamos recebendo a deputada estadual, professora e a presidente da POSP, a professora Maria Isabel Azevedo, ou simplesmente Bebel, como é conhecida em todo o país. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e também como presidente da POSP. É um prazer receber você aqui, Bebel. Para mim é uma honra estar aqui, Valdivino, nesse espaço, né? Sempre é muito bom conversar sobre as nossas atividades, enfim, seja na POSP, que é duro, né? O ringue é difícil, mas também na Assembleia Legislativa. Acho que é muito importante nesse bate-bola. Muito bem, você é nascida em Piracicaba, mas viveu algum tempo em Água de São Pedro. Você foi eleita em 2018, deputada pelo Partido dos Trabalhadores, com quase 100 mil votos, e representa uma entidade também muito forte, com quase 180 mil associados. Parabéns pela sua representatividade, Bebel. Eu agradeço. Eu só acho que a minha entidade tem mais votos que eu. Ela tem 186 mil sócios. 186 ela é a maior da América Latina, né? É uma entidade que ela tem representatividade, eu diria assim, representação de professores aposentados, que temos que fazer uma luta agora, nesse segundo semestre, contra o confisco. Os professores categoria O, que são os temporários, é inédito, né? Porque eu conversava com um representante, né, da Internacional da Educação, que representa outros sindicatos do mundo, e normalmente os precarizados não vêm para dentro do sindicato. Sim. Nós trouxemos, talvez um pouco o que vai ter que ser feito com os trabalhadores da Uber, os entregadores, porque eles vão ter que ter uma representação, né? Uhum. Acho que isso a POSP já inovou quando já traz, lamentavelmente, os precarizados para a sua estrutura. Muito bem. Bebel, para a gente ter essa conversa aqui hoje, eu fui pesquisar algumas coisas a seu respeito e vi que você vem de uma família humilde, você foi doméstica, e se formou em letras pela Universidade Metodista de Piracicaba. E nessa época houve um fato interessante na sua vida, eu pesquisando descobri isso, que foi quando você viu a foto do Lula na capa de um jornal. Você trabalhava com uma família. Conta pra gente o que é que aconteceu nessa época. O Lula é uma referência para mim, para todos, né? Mas ali ele se tornou referência. Por quê? Eu estava fritando um bife à milanesa. Bife à milanesa, quem frita sabe que espirra no chão, para tudo quanto é lado, mas sobretudo no chão. E eu punha, normalmente se coloca jornal no chão. Aí o patrão estava com o jornal muito bravo, chegou muito alterado na cozinha e disse para mim: olha, pega esse jornal, pisa na cara desse vagabundo aí. Eu falei, vagabundo, eu dobrei, eu falei, faz de conta que eu pisei, né? Peguei, dobrei, levei para casa e li. Falei, vagabundo, ele defende a gente, ele era trabalhador, ele estava liderando a greve, né, dos metalúrgicos do ABC, como vagabundo. E ali, então, eu falei, não, ele é do nosso lado. Isso foi lado. Quando? Foi em 77. Eu tinha exatos 17 anos. 17 anos. Olha quantas gerações, né? Quantos jovens o Lula formou, né? Sim. Olha só, ele ainda era jovem naquela época, né? Mas veja bem, naquela época, quer dizer, eu fiz uma opção. Eu falei, olha, eu vou. E aí virou. Eu passei a segui-lo, a ler tudo que era do Lula, eu lia. Né, tudo onde ele estava, que entrevista que ele dava. Eu comecei a brigar, porque minha cidade muito conservadora, não aceita
né? Partido dos Trabalhadores, não aceita nada que pense diferente. E eu fundei o Partido dos Trabalhadores nesta cidade, Águas de São Pedro. E tive a proeza, em 1989, quando Lula foi candidato a presidente da República, aliás, um momento ímpar na história desse país, porque há mais de 20 anos nós não votávamos para presidente da República, foi meu primeiro voto, né, de presidente, para presidente. Eu me lembro que o Lula pediu para o Dom Mauro Morelli fazer uma carta para todas as igrejas, dizendo por que votar nele. E era para nós, e foi encaminhado pelo Partido dos Trabalhadores, né, que nós militantes fôssemos às igrejas tentar ler a carta. E tinha uns frades, frade era mais fácil. Aí eu conversei com os frades, eu e uma amiga que se chama Isbela, que já nos deixou, famosa Chapeuzinho, ela disse, o frade, não terminada a missa, vocês leem a carta. Quando eu subi no altar para ler, que eu comecei a ler a carta, né, pedindo voto para o Lula, eu levantei os olhos, não tinha uma pessoa mais, todo mundo saiu. Ficou eu, o frade e a minha amiga. Olha, que coisa, né? Negócio. Poderiam ter ficado até para discordar. Porque que ele fez um papel bonito, o frade. Porque ele não quis, na verdade, discutir durante a missa, o que foi correto da parte dele. Terminada a missa, ele falou, não, eu transformo. Pode falar, vocês podem, né? Cuidado um pouco, tal. Então, fui ler a carta. Vou ler a carta do Dom Mauro Morelli, não é uma carta do PT, é Dom Mauro Morelli. E aí, então, saiu todo mundo da igreja. Da igreja. Ô, Bebel, antes da gente entrar na pauta aqui, que eu quero lhe perguntar do seu trabalho em defesa da categoria dos professores, eu quero aproveitar essa sua relação com Lula, porque quando você ensaiou uma candidatura a prefeita de Águas de São Pedro, ele desestimulou você a ser candidata. O que ele lhe disse e por que ele disse? Isso foi muito engraçado. Eu achei, porque 2016 estava muito ruim para o partido, criminalização do PT, aquela coisa toda. Então eu falei, acho que o presidente vai ficar contente de saber que eu, né, presidenta da POS, saí candidata a prefeita em Águas de São Pedro, porque não, acho que isso é uma forma de fortalecer, né, o partido. Quando eu falei, ele falou, não acredito. Ninguém discute política com você na POSP? Eu falei, lá na POSP discute, mas não a partidária. Se vê que não discute a política partidária. Aí ele usou uma frase que para mim ali deu uma sacudidela. Você é presidente, você sabe o tamanho do sindicato que você representa? É o maior da América Latina. É uma força, né? Você sabe o que é ser presidente da POSP e uma prefeitinha de Águas? Estou diminuindo, mas aonde você está e para onde você vai? Você tem que ir mais para cima, não para baixo. Falou para mim, mas ser prefeita de Águas é uma honra, presidente. Eu realmente acreditava. Ele falou, que honra. Ele falava para mim, que honra, eu não acredito. Se você perder, você vai perder muito. E se ganhar, vai ganhar pouco. Aí o Fernando Haddad estava junto nessa conversa, disse assim para mim, ouça o que ele está falando. E hoje, o que dá mais prazer para você? O magistério, a liderança política ou a liderança de classe? Olha, eu gosto, eu tenho paixão, viu, Valdivino? Se eu terminasse minhas atribuições amanhã, digamos que eu não lograsse êxito numa eleição que é natural, quem entra para ganhar ou perder, para ser eleito ou não ser eleito, mas eu tenho paixão por sala de aula, eu realmente gosto da aula.
Eu acho que para nós que somos professores, uma coisa assim, pelo menos eu me sentia assim. Eu tinha todos os problemas do mundo quando eu entrava numa sala de aula. Mas eu me envolvia tanto com as crianças, tanto com os jovens ali, que eu acabava me esquecendo. Então, dar aulas para mim desde quando eu era molequinha, né? Quando eu tinha 6, 7 anos, que eu dava aula para mim mesmo, primeiro para o meu irmão, para minha irmã. Aí eles não queriam ser meus alunos, eu dava aula para o mato, imaginava uma sala de aula, né? Então, isso é meio de dentro mesmo da minha pessoa. Agora, representar os professores é algo muito nobre. É de uma nobreza. Não é representar porque tem privilégio. Não tem. Quem falar aqui, presidente da POS, olha, tem privilégio, ou qualquer um dos diretores, nós temos aqui o Odimar, nós temos o Gonzaga, nós temos o Leandro, nós temos as meninas, a Nilceia, a Zenaide, posso falar aí dos 100 e tantos diretores que nós temos por todo o estado de São Paulo. É uma nobreza, é um ato de nobreza, e é essa questão de você abrir mão da sua vida. Se dia tivesse para mim 26 horas, eu trabalharia muito mais, entendeu? Porque você trabalha muito. É uma pauta, porque o que acaba acontecendo? A gente não quer um governo fácil, que faça tudo o que a POS quer. Não é assim. Mas a gente queria, no mínimo, um governo que desse dignidade, né, para essa categoria, que respeitasse os professores aposentados, né, um governo que tivesse um olhar, né, eu diria que mais complacente aí com os filhos e filhas da classe trabalhadora que têm direito a uma educação pública de qualidade, porque eles pagam impostos, não estão estudando gratuitamente. A escola pública estatal brasileira, ela não é gratuita, nós pagamos impostos que se revertem em política pública. Essa que é a questão. Sim. Durante uma audiência plenária, você cobrou mais clareza em alguns pontos do projeto de lei 659. Quais eram esses pontos obscuros que você discordava? Muito obscuros. Eles eram... Primeiro era a questão referente a extinguir Instituto Butantan, extinguir o Oncocentro, extinguir o ITESP, extinguir a EMTU, e extinguir também alguns outros órgãos que era uma lista muito longa. O que a gente salvou? Né? A gente salvou o Instituto Butantan, a gente salvou o Oncocentro, o ITESP, né? E também, mais para frente no texto, se tratava também da FAPESP, né? Que é o fomento, o órgão de pesquisa no estado de São Paulo, que hoje, na verdade, fomenta as pesquisas todas, né? E também retirava R$1 bilhão das universidades que tinham feito economias, né, exatamente para investir na universidade, jogava para um como é que eu diria, para um fundo perdido, né, para o governo do estado de São Paulo. Mas o mais triste é o pagamento do IPVA para quem tem necessidades especiais, sim, porque eles eram isentos, passaram a pagar, e o aumento de ICMS nas cestas básicas e até nas sementes do plantio de comida. Então, com isso, e aumentou o remédio, tanto que, antes de ontem, nós votamos 3 PDLs retirando o ICMS do remédio. Eu aproveitei e disse, então o governador não tinha que ter mandado o 529 para a Assembleia Legislativa, porque ele mesmo está admitindo que é errado, né, taxar ICMS, não só de remédios, mas porque a carga tributária para o contribuinte,
ou qualquer trabalhador paga mais que qualquer milionário. Por quê? O que nós ganhamos é menos e quem tem mais dinheiro paga a mesma coisa que nós, né? Então, com certeza, quando mandou esse PDL, no meu entender, foi admitindo que o 529 foi um erro, né? Bebel, e a volta às aulas no meio da pandemia? Há segurança para os professores, para os alunos, enfim, para as pessoas que trabalham nas escolas? Isso é lamentável, né, Valdivino? Isso aí, parece que ela empreendeu. Aliás, eu venho desde o ano passado, 2020, fazendo uma campanha, e o secretário sempre fala, não, a POS não quer aula, a POS não quer nada, não é que a POS não quer. A POS se baseia em protocolos internacionais. A POS tem clareza de que as escolas públicas estaduais não têm condições, né, de manter 40, 30, 40 alunos numa mesma sala de aula, mesmo no pós-pandemia, mesmo em período que não fosse. Nós já questionávamos esse número excessivo nas salas de aula. Mas o mais interessante é que nós fizemos uma pesquisa, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, no que dissesse a respeito à estrutura física das escolas, e esse instituto disse o quê? Que mais de 1.000 salas de aulas não tinham condições de funcionar, que faltava arejamento em todas elas, né? Aí eu dando uma entrevista na segunda-feira, a representante da Secretaria da Educação falou, ficam falando da ventilação, é só abrir a janela. Eu pergunto, que janela? Se o vitrô é lá em cima, fica lá em cima, muito no alto, tá certo? Com difícil possibilidade de abertura, porque está enferrujado, sim, porque não teve um plano de reformas. Nesse um ano, Valdivino, não teve um plano de reformas, nada que nos desse a segurança de dizer o seguinte, olha, reformou, sei lá, 30% das escolas, né? Mudou o projeto arquitetônico, as salas são mais abertas, dá para fazer aulas que não precisa ficar. O que faz o governo agora, o secretário da Educação? Ele diz o seguinte, não, enquanto o protocolo internacional, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido aponta de 1,5 metro a 2 metros, ele aplica 1 metro. Quer dizer, sempre é estado mínimo e é o mínimo até num caso desse, que é protocolo internacional, eles querem ainda botar mais alunos nas salas de aula, né? Então, não tem condições, digo, físicas. Tem uma tal de uma pesquisa, vou respeitar porque é uma pesquisa, que diz que os estudantes estão tristes. Sim, eles estão, e nós também estamos. A sociedade está triste. Sim, claro. Nós temos mais de 500 mil mortos. Exatamente. Como é que podemos estar aplaudindo? Eu não precisaria de pesquisa para isso. Tinha que fazer uma pesquisa de outra forma. Por que é que os estudantes não tiveram oportunidade de ter acesso, por exemplo, à rede nacional de computadores, internet, banda larga? Por que não puderam? Esse é o grande problema. Verdade. Deputada, os professores e o funcionalismo público estadual, de uma maneira geral, têm reclamado do atendimento do IANSP. Como a senhora vê essa questão? Olha, eu tive também, eu acho que eu estou antecedendo as suas questões, porque eu fiz uma audiência pública na segunda-feira e nesse 529 aí foi aprovado 1% a mais para quem tivesse acima de 59 anos, portanto foi para 3%, e também os parentes, né, que fizessem uso do IANSP, então 3%. Então teve uma elevação na alíquota, portanto tem mais dinheiro. Sim. O IANSP até então, quem banca o IANSP somos nós, servidores públicos do Estado de São Paulo. Mas nós não gerimos o IANSP.
E o que o governo do Estado de São Paulo está tentando fazer é transformar o IANSP numa fundação, que para nós é um risco. Transformar numa autarquia, nós temos concordância, numa fundação não, né? Então, o que eu fiz? Eu retirei um modelo de conselho de gestão que estava previsto lá. Então, eu falei, se é para transformar uma coisa ou não, então que os trabalhadores, né, todos os representantes dos servidores públicos, eles decidam antes num conselho, aí vê se o que vai ser uma coisa ou outra. Então, eu retirei e criei um projeto de lei nessa perspectiva, né, e ao mesmo tempo que esse conselho, né, de administração do IANSP, ele também cumprisse o papel de ampliar o credenciamento, aliás, acompanhar os gastos do IANSP, porque já foi vítima aí, né, de desvios de recursos também, né? Então, precisa dessa fiscalização e mais que isso, o dinheiro é nosso, né? Como é que é isso? Se o dinheiro é meu, se o dinheiro é do funcionalismo, o funcionalismo tem que ele gerir, não tem importância ter pagar uma pessoa qualificada, nós pagamos o superintendente, né? Uhum. Mas nós também queremos escolher quem deve ser o superintendente. Verdade. Deputada, e sobre a reforma do ensino médio que o governo está propondo, qual é a sua opinião? Eu gostaria que a senhora fizesse comentários sobre essa questão. Essa reforma não está nem propondo, ele está impondo, né? Porque ela vem primeiro na forma da medida provisória do governo Temer, fizemos N mobilizações, desde lá a gente já dizia que tratava-se de uma grande falácia e uma farsa, porque falar em uma mudança, se você me perguntava, Aldivino, o ensino médio brasileiro carece de mudanças? Sim, carece, mas sob que direção essa mudança tem que ocorrer? Esse é o debate, não é voltar para 5692/71, que é formar mão de obras, né? Meio que tornar dual o ensino público médio brasileiro, do tipo uma escola para os pobres, formar mão de obra, e outro para os que vão formar a elite, né? Dúvida e odó que, por exemplo, o currículo nas escolas privadas para o ensino médio será mesmo que os nossos da escola pública. Não será. Será currículo máximo. Para nós, da escola pública, será currículo mínimo. E os alunos, eles estão sendo adocicados, porque fala assim, vocês vão poder escolher, né? Se você não gosta de matemática, isso é um erro. Não é isso que tem que discutir com o aluno. Eu tenho que discutir com o aluno que ele tem que ter direito a todo conhecimento socialmente acumulado. Isso é um patrimônio dele, da sociedade, que é processado e reprocessado. Agora, é meio que usar de uma cabeça ingênua, né? Daquilo que para oferecer menos. Essa que é a questão. E essa pegada, se fosse ensino superior, depois do ensino médio, que ele escolha o que ele pretende fazer, é uma coisa. Mas agora não, é educação pública básica de qualidade para todos e todas. É essa a questão, com qualidade social. É isso que nós temos que defender. Não é se ele gosta de estudar mais uma coisa, mais outra. Então, faça uma injustiça num debate histórico que nós sempre tivemos, que o currículo ele é composto, nós debatemos isso. Eu fui conselheira
do Conselho Nacional de Educação, que tem uma base nacional comum curricular. Isso é democrático. Isso é estabelecer, né, que a criança do menino de São Paulo, de Mato Grosso, do Acre, tem uma base nacional comum curricular. Eu garanto o direito de ir e vir. Se ele mudar de escola, de lá para cá, essa base está garantida. Mas tem que ter a parte diversificada. Essa olha para as regionalidades. Muito bem. Deputado, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, que eu quero conversar com a senhora sobre esse confisco que estão fazendo os professores aposentados, fazendo esse desconto do rendimento dele. Depois eu quero falar com a senhora sobre isso. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB e o WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara vem pra TIM. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. No Gazeta Esportiva, a informação rola solta. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 gol feito. A análise tem de sobra. Na maioria das vezes, o jogador brasileiro é muito mimado. Acha que pode tudo. Esse negócio de performance é tudo muito bonito, é muito legal, mas não adianta. Você precisa dar resultado. E resenha não falta. O time joga mal custando caro ou joga mal custando barato. Então é melhor jogar mal custando barato e acertando a vida financeira. O Campeonato Brasileiro, esta gangorra, não dá tempo do jogador lamentar, muito menos de comemorar. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Ué, meu sanduíche estava aqui. Nossa, meu sanduíche sumiu. Será que alguém aqui pegou meu sanduíche? Eu não. Ah! O que faz o seu momento preferido é o recheio que você coloca nele. E se tem um recheio que deixa a vida mais gostosa, é o presunto Sadia, porque ele é o preferido do brasileiro. Presunto é Sadia. Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. Hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, pai, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Ouça o chamado do oceano. Ele está falando alto. Ele precisa de todos nós. No equilíbrio com o oceano, a vida se renova. Sinta um mergulho profundo. E cuide das águas. Novo caiaque oceano. Parte da embalagem feita com plástico retirada do litoral. Da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco aqui do programa, recebendo
a deputada Bebel e presidente da APOESP, falando aqui sobre uma pauta extensa sobre questões de professores. Deputada, os professores e demais servidores aposentados têm reclamado do governo Dória porque impôs um desconto que eles estão chamando de confisco em seus salários. A senhora certamente tem acompanhado isso, eu gostaria que a senhora também falasse qual o entendimento sobre essa questão. Pois é, Valdivino, eu me lembro perfeitamente, claro, eu debati a alíquota, mas eu debati fortemente três pontos da reforma. Isso se você procurar no período da reforma da Previdência, no plenário, você vai ver que eu chamava atenção para o processo de desaposentação, que era isso, que era cobrar a alíquota de quem já era aposentado, acabar com a carreira, né, através de subsídios e acabar com a incorporação de direitos por tempo de serviço, as coisas que são também, que na prática está acontecendo aí com essa medida emergencial. E quando eu fazia esse debate, muitos até zombavam, falavam assim, não, a Bebel não está fazendo o debate correto da reforma da Previdência. Só que eu, independente do meu advogado, ele pode ler e fazer o parecer. Mas como eu tenho sempre uma coisa que eu tenho que ver, eu passei um domingo lendo e falei, puxa vida, está dizendo aqui que se der déficit atuarial, o aposentado vai ter que pagar sim, está dito, tá? Com todas. E aí então eu batia nessa tecla. Agora, passada a reforma da Previdência, então foi escalonada, né? Ela não foi, como é que a gente dizia, de forma progressiva, ela foi escalonada. E, sendo escalonada, comete mesmo injustiça total. E aí, ao fazer esse escalonamento, então ficou 12%, 14% e 16%. Ao fazer isto, aumentou já para nós que somos da ativa, correto? Então, nós já fizemos crescer o boom lá na Previdência, entrou mais dinheiro, né? Entrou mais dinheiro. Então, em 3 meses, nós fomos taxados e já foi aplicado, e imediatamente, sem apresentar comprovação de déficit atuarial. É bom que todos entendam o que é déficit atuarial. Déficit atuarial não necessariamente é de fato o que se fala que é uma projeção, né? Mas o governo não respeitou nem esta questão. Ele aplicou imediatamente 12% a 16% para todo o funcionalismo público aposentado, tá? Aí nós vamos ver onde está, né? O que está acontecendo, essa coisa toda. Então você pega, nós temos funcionário que ganha R$1.000, vai pagar 120, 12%. Professor, 2.000 e pouco, vai pagar 240, 250 reais. Pesa muito, né? Pesa, e tem que pagar 800. Quem tem mais salário vai pagando mais. E o que a gente pôde perceber é que neste período de 2000, o orçamento, o governo Dória guardou 7.700 bilhões. Então não precisava cobrar. Né? Mas então nós estamos agora eu tenho um PDL, que é o 39, que pede para, enfim, parar, né, cessar. Tem o PDL do Carlos Gianazzi, mas esse tem um problema porque ele tenta explicar que não está prontinho, não está prontinho, está no mesmo pé meu. Como é que funciona? É o seguinte, quando você tem passou para o Congresso de Comissões, eu votei no dele. Falei, se não for o meu, que seja o dele, tá? Que faz isso aqui, vai para um Congresso de Comissões e vai. E alguém faz uma emenda de plenário, volta para as comissões. É isso que acaba acontecendo.
O meu está na Constituição de Justiça, o dele também está, entendeu? Então tá tudo empatado, tá tudo embolado. Eu falo para ele, Genásio, o que chegar, se eu chegar primeiro, beleza, nós vamos abraçar e aplaudir. Se o meu chegar primeiro, nós vamos fazer isso. Se chegar primeiro, sei lá, de um outro lado, mas eu acho que o mais correto e eu estou pensando em fazer isso, conversar com o presidente da casa, é juntar todo mundo ali e falar o seguinte, olha, nós não vamos votar enquanto não tirar essa coisa das costas dos servidores públicos. Essa é uma saída, né? Porque em Alagoas o governo mandou um projeto de lei lá suspendendo. Ele fez exatamente o que São Paulo fez, confiscou e ele mesmo, o governo do estado, mandou para a Assembleia um projeto de lei suspendendo. Uai, não podia ser um ato de Dória nesse momento? Não vai ser. Então, nós vamos ter que fazer alguma medida de força. Eu estou conversando com meus pares, eu estou tentando fazer algumas articulações, porque eu acho que vamos ter que brigar por salário também por ativa, porque tem esse detalhe também, mas não queremos gratificações. Nós queremos que dê o reajuste de 10,15% com repercussão, porque daí todo mundo, pelo menos, isso está na justiça e está ganho. Não paga, entendeu? Então, quer dizer, é um governo de ruim diálogo, não por acaso ele amarga na pesquisa nacional. Lanterninha, candidato dele aqui, o Rodrigo Garcia, também está lanterninha, né? Então, acho que a gente vai ter que aproveitar e fazer muita pressão nesse período. Deputada, e o piso nacional para os professores? Gostaria que a senhora também comentasse isso. Os professores reclamam muito, né, de salário. Eu gostaria... Ele está pagando o piso nacional para os professores? Não, ele faz uma tretagem, né? E digo por quê. Porque, veja bem, o que é piso? Piso é ponto de partida, não é teto. Sim. Ele trata como teto. É partir. É, piso, né? Só que quando a gente, até 2012, 2013, a gente ainda estava um pouquinho acima do piso salarial profissional nacional. Em 2010, nós chegamos a estar 60% a maior que o piso salarial profissional nacional. O piso foi uma conquista dos professores do Brasil que se transformou numa categoria nacional. Nós somos hoje uma categoria nacional que nos une através do piso salarial profissional nacional. E o governo do estado de São Paulo, por que não deu reajuste? Porque optou pela política de bônus? Porque eu faço uma conta que o bônus foi instituído no ano de 2001. Nós estamos em 2021, então um período de 20 anos. Se desse, digamos assim, teve ano que o bônus chutando deu 8%, 9%. Não precisava ter feito isso. Poderia ter, sei lá, dado 5% na folha e guardasse o outro para o crescimento vegetativo da folha. Que isso tem. Essa seria uma forma de você formar um colchão que para frente essa valorização estaria acontecendo. Nesses 20 anos, nós estaríamos com 100% do nosso salário. Estaria aplicada a meta 17 do Plano Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação, que diz o quê? Que nenhum profissional pode ganhar menos que a média dos demais profissionais que têm nível superior. Pois nós, professores, conseguimos ganhar menos que até quem não tem nível superior. Então, isso é uma aberração. E por que distanciou? Porque congelou nossos salários e o piso foi sendo reajustado, né? Ao ser reajustado de acordo com... Antes era custo-valor valor anual, né? Agora vai ser custo aluno qualidade, né? Então, CAC.
Então, quer dizer, a tendência é ter um incremento a mais. Então, a possibilidade de nós estar... Então, eu sei porque você está fazendo essa pergunta, porque quando a gente ganhou a ação dos 10,15, foi para estabelecer que pagasse de acordo com o piso. No entanto, como nós temos carreira, tem repercussão geral para toda a categoria, né? Desde o professor, né? até o dirigente de ensino teria reajuste, porque todos os profissionais da educação iam ter reajuste. Ah, mas ia dar um impacto? Não ia dar impacto, coisa nenhuma, ia valorizar essa categoria e a gente estaria passando essa pandemia com menos dificuldade do que passamos, né? Mas nós vamos enfrentar dificuldade, quer dizer, vamos mostrar a nossa dificuldade que passamos, né? Agora em 2022, né? Agora é a hora da avaliação. Deputada, eu sei que a senhora tem compromisso agora à tarde ainda com os professores aqui em Araçatuba, tem uma agenda para ser cumprida, mas eu gostaria também, antes de encerrar essa conversa, que a senhora fizesse uma análise da situação do país hoje. Como é que a senhora vê o Brasil hoje? Que análise a senhora faz? Nós retrocedemos, essa é a questão. Houve um retrocesso, né? Eu acho que não vou deixar de dizer a minha posição, né? A posição clara é que esse país sofreu um golpe duro, né? Dado numa presidenta legitimamente eleita, nada consta contra ela até o presente momento. Não conseguiram tirar nem a elegibilidade dela, nada contra ela, né? Depois um golpe no seguinte com o presidente Lula sendo preso, depois ele sai da prisão, aí ele demonstra a parcialidade do juiz Moro, né? E nós estamos nesse quadro de um presidente, primeiro que na pandemia se postou como um grande responsabilidade, né? Dizendo que era uma gripezinha, imitava os coitados daqueles que morriam de falta de ar, né? Até imitava como é que se fazia, né? Total desrespeito. E inventou que tomando cloroquina, né? Era uma forma de prevenção. Primeiro que se esse vírus pudesse ter prevenção, você não pode ter prevenção, não tem como você ter prevenção num vírus. Um vírus está no ar, então, isso de certa forma. E o país está mergulhado na maior crise socioeconômica, né, dos últimos tempos. Está mergulhado. Desemprego, 14 milhões de desempregados, né, e a vulnerabilidade absoluta nas ruas. Então, nós vivemos anos melhores antes do golpe. Nós chegamos a ter uma economia, na era Lula, de 7,5%, quando ele deixa o país crescendo, 7,5%, produto interno bruto, aliás, né? Garantia de universidade para o filho da doméstica, valorização do salário mínimo, piso salarial profissional do magistério, que aí está, enfim, mais médicos, né? Eu acho que hoje a vitória é fantástica ainda, não morreu mais gente, porque o Sistema Único e Público da Saúde, ele é universal e que, portanto, é modelo para o mundo. Isso salvou muitas vidas. Isso está sendo, o SUS está sendo agora a logística de vacinação, enquanto muitos ficam pensando, nós vamos fazer em farmácia, não, nós vamos fazer no SUS, né? Ou nas UPAs, nos vários órgãos de saúde que tem. Então, se você comparar 13 anos com esses 4 anos retrocederam 20 anos, né? E nós vamos ter que lutar para que a gente avance. Muito bem.
Agradeço muito a presença da senhora deputada aqui conversando comigo, conversando com Araçatuba através da TVC Gazeta, e é uma honra para nós receber a senhora aqui. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a você, amigo, que nos acompanhou até agora nessa conversa muito agradável com a deputada Bebel aqui em nossos estúdios. Obrigado, deputada. Eu que agradeço, Valdivino. Para mim também foi uma grande satisfação e deixo aí meu abraço a todos araçatubenses, né, que me coloco à disposição também. Vou estar aqui até amanhã e para mim realmente é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado.